Aleluia. Trajeron sus Bíblias? Levanta-la comigo e diga assim, sua Bíblia, seu celular, se não trajiste nada, não passa nada, ponga aí o coração, la mano em seu coração, el coração em la mano en el coração, amém? Aleluia. E diga-se comigo, acá está minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga, eu sou o que já disse que sou, eu tenho o que já disse que tenho, e eu puedo o que já disse que puedo. Diga hoje mesmo, Deus falará comigo, e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Amém? Aleluia. Eu tenho algo em meu coração e queria compartilhar com vocês en el dia de hoje. O tema da predicação que vamos a tener en esta mañana é: diga não a la avaricia. Outra vez, diga não a la avaricia. Amém? Amém. Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. E vamos a terminar de forma surpreendente. Amém? Vou entrar por uma porta e saldremos em outra. E eu te puedo garantizar que al final nós outros todos saldremos de acá muito, pero muito contentos. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 13. Quando encontrar, diga comigo, tenho ganas de comer um assado. Aleluia. Pero eu creio que minha esposa tem ganas de comer um sushi, porque hoje é o dia da madre em Brasil, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos. Há algum outro país mais? Peru também. Então, Equador também. Só acá na Argentina que não. Los que somos de outra nacionalidade temos o privilégio, ou a vezes não, a inversão de poder celebrar esta fecha em dois momentos especiais. Assim que as mamás de estes países, por favor, pónganse de pé. Queremos honrar a vida de ustedes, amém? Um forte aplauso a las mamás de nuestra iglesia que são de outros países, de outras culturas, amém? Muitas graças, muitas bendiciones em la vida de ustedes. Quantos se alegram de celebrar a diversidade que há em nossa igreja, amém? Eu decía hoje na classe de membresía para receber alguns novos membros. É um dato que quizás a maioria de nós outros não conozcamos. Estamos representados hoje em nossa congregação com cerca de 11 países distintos, amém? Há 11 nacionalidades circulando acá nos passillos da igreja e celebramos mesmo uma fecha tão importante nestes países. Então, graças a cada um de vocês por haver sido instrumentos de Deus em trazer à luz, não, uma vida para cumprir um propósito extraordinário de Deus em la vida de cada um de seus filhos. E bendecimos e oramos por la labor, amém, que vocês têm nele, Senhor, cada um, amém? Aleluia. Encontraram? Diga comigo, tenho ganas de comer um sushi. Aleluia. Pastor, não me gusta. Venga para a oração final que eu vou repreender aí todo o espírito de mal gusto. Passem acá que vão ser sanados hoje, amém? Vamos a ler o que diz a palavra. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 15. É um contexto muito importante porque, dentre tantos sermões que Jesus se dedicou a ensinar, um dos temas tão cruciais e tão marcantes em seu ministério foi quando Jesus se dedicou a falar sobre o tema das riquezas. E isso foi muito importante porque para que pudiéramos aprender o que ele tem que dizer sobre esta área, porque não há nenhuma outra área da vida do homem que o homem se preocupe ou esteja mais ansioso, mais achado do que o aspecto financeiro. E acá ele encontra dentro de um contexto que vamos a ler no versículo 13, diz assim: Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta comigo a herência. Você já sabe acá que havia um lío familiar, amém? Porque alguém chegando delante de uma multitud, hablasse com Jesus para mandar um recado ao hermano, ou seja, que a coisa não estava resuelta dentro do âmbito familiar e necessitou a intervenção do Senhor acá. Pero ele dijo a aquele homem: Hombre, quem me ha puesto sobre vosotros como juez e partidor? E les dijo: Mirá, e guardaos de toda avarícia, porque a vida del hombre não consiste em la abundância de los bienes que posee. Diga comigo, guardaos de toda avarícia. Amém? Então, acá neste passagem, nós vemos que alguém dentre a multitud, um jovem,
interrompe, ¿no?, a Jesús y pide que él intervenga en un conflicto familiar, cuya raíz estaba entre la pelea, en la disputa de los bienes de la herencia que pertenecía a cada uno. Sin embargo, el tema no era tan sencillo así quanto aparentemente el joven estava proponiendo. Jesús pudo identificar uma raiz todavia mais profunda, mais cruel e que tinha o potencial de generar muitíssimo mais dano. A raiz esta, a raiz de la avarícia, era o que estava motivando aquela intervenção daquele jovem a Jesús. E a palavra avarícia em grego vem da palavra pleonectes, que é formada por outras duas palavras, pleion, que significa mais, e hecho, que é tener. Quando juntamos estas duas palavras, vamos encontrar a palavra avarícia, cujo significado traz o sentido de alguém que sempre quer ter mais e mais. Então, avarícia é a expressão de alguém que nunca está satisfeito, é alguém que sempre quer ter mais e mais e mais. O dicionário da Real Academia Espanhola define a avarícia como afã desmedido de possuir e adquirir riquezas para atesorá-las. Provérbios capítulo 27, versículo 20, diz que assim como el Sheol e Abalón não se sacia, assim los ojos del hombre nunca estão satisfeitos. O que este versículo nos traz e nos mostra, queridos, é o grande problema del avaro. El avaro, ou alguém que está dominado por la avarícia, é alguém que quanto mais coisas vê, mais las quer possuir, porque nunca está satisfeito. É alguém que está dominado por um sentimento de sempre querer ter mais e mais e mais. Agora, vá comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. E como dizia a maestra Marcela no domingo passado, sonria se nadie vai saber que Deus está falando contigo. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira, queridos, acá hay uma declaração muito forte do apóstolo Pablo que nós temos que entender. Quantos sabem que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é? As coisas viejas passaram e aqui todo se hizo novo. A realidade de ser uma nova criação já está consumada em nosso espírito. Nós outros somos um ser hecho por Deus em três dimensões. Somos espírito, temos uma alma e vivimos em um corpo. Amém? Então, a redenção já sucedeu em nosso espírito já fomos salvos. Quando nós outros nascimos de novo, ou seja, reconhecimos a Jesucristo como sendo Senhor e Salvador de nossas vidas, nossa vieja natureza de pecado, quem éramos? Amém? Éramos pecadores por natureza. A Bíblia diz que éramos hijos da desobediência. Amém? Estávamos aí atrelados, atados a uma natureza de pecado. Sin embargo, quando Cristo Jesus, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, amém? Nós outros, quando creímos em ele, diz a palavra que ele, ao ressuscitar, ele passou a ser de unigênito, del único hijo que Deus tinha, a ser el primogênito de entre los muertos. Ele foi o primeiro a ressuscitar de los muertos, saliendo de la condição de ter uma natureza de pecado, amém, para ser justificado em seu espírito. Então, todos nós outros, quando aceitamos a Jesus, nós outros hemos muerto com ele e ressuscitamos juntamente com ele. Nossa nova natureza agora é a natureza divina, a natureza de Deus que ha sido puesta dentro de nosso coração. Não fuimos hechos ou regenerados de uma semilla corruptível, sino por la incorruptível semilla de la palavra de Deus. La palavra de Deus, quando foi implantada em nosso coração, queridos, e ella vino a ser nossa realidade por la presión del Espírito Santo, Deus agora cambiou nossa natureza, amém? Estávamos muertos, pero agora estamos vivificados em nosso espírito. Reina em nós outros la própria presença de Deus. Agora, estando nesta condição de ser uma nova criatura, de ter a vida de Deus em nosso espírito, Pablo nos chama a atenção para algo que deve ser nossa responsabilidade. Amém? Ele diz: haced morir, pues, lo terrenal em vosotros.
¿Cuántos se dan cuenta acá que no es Dios que nos hace morir la vieja naturaleza o lo terrenal o lo carnal en nosotros? No, la responsabilidad de hacer con que esto muera no es de Dios, es mía, es tuya, es de cada uno de nosotros. Amén. Y Él continúa acá y Él dice lo que debemos hacer morir. Él habla fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatria. Diga comigo, avaricia, que es idolatria. Ahora, quando hablamos de idolatria, lo primeiro que vem a la cabeça é uno doblando-se, não, las rodillas aí, frente a uma estátua de barro, não, a uma imagem de um santo, de uma imagem de escultura. E quizás você pode dizer assim, não, pastor, eu sirvo a Deus, eu jamais me vou a doblar, me vou a postrar ou oferecer orações delante de uma imagem, de uma escultura. Não, eu entendo que isso é idolatria, jamais vou a ser isto. Sin embargo, acá, o apóstolo Pablo nos chama a atenção para que entendamos que idolatria não é solamente doblar rodillas delante de uma imagem de escultura. Ele disse que um idólatra é alguém que é avaro, amém? Ele disse, haga morir la avaricia, la qual é idolatria, amém? Então, veja, alguém pode não ter imagens em sua casa e aún assim ser um idólatra, como estando na condição de avaro. E a Bíblia hace sérias advertências contra a avarícia. Vá comigo em Marcos capítulo 10. Quantos sabem que sempre vamos agradar a Deus quando hacemos morir nossa vieja natureza? Amém? A forma de poder agradar ao Senhor, queridos, é caminhar no Espírito. Amém? Andar no Espírito e jamais satisfareis os desejos de nossa carne. Aquele que anda conforme a la carne não agrada a Deus. Os que agradam a Deus são aqueles que decidem viver a vida no Espírito. Amém? E acá Pablo nos está ensinando uma forma de acercar-nos cada vez mais a viver uma vida que agrada a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta el 22, é uma das histórias que a mim mais me fascina, mais me encanta, amém? Porque habla de um encontro que Jesus tuvo com um jovem, e não era qualquer jovem, e no começo aí de sua Bíblia, quando vai dar o texto, habla que era um jovem rico, e mira o que habla. Al salir ele a seguir seu caminho, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de ele, le perguntou, Maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna? Quantos sabem que esta verdadeiramente era uma pergunta que era muito propícia para o contexto de lo que Jesus estava acá? Jesus era o Messias, ele era o Salvador, ele era o cumprimento da promessa, da profecia que Deus havia enviado de um homem nascido de mulher, nascido bajo a lei, amém? Que ele seria o Redentor de Israel, o Salvador del mundo, o Hijo de Deus, amém? O Hijo de Deus em la carne acá. Então, aquele jovem, quando vê a Jesus e o reconhece, vai correndo hasta ele, dobra suas rodillas e diz, Maestro, que haré eu para heredar a vida eterna? Jesus, no versículo 18, disse, ¿por que me chamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Deus. Los mandamientos sabes, não adulteres, não mates, não hurtes, não digas falso testemunho, não defraudes, honra a tu padre e a tu madre. Ele entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, diga comigo, le amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amém? Este é um passagem muito conhecido, pero infelizmente muito pouco entendido. Jesus acá, queridos, não estava ensinando que todo aquele que queira a vida eterna tem que entregar todos seus bens. Se nós outros interpretamos este mensagem, este passagem desta forma, estaremos equivocando-nos, pero recontra mal. Amém? Esta foi uma resposta específica para aquele jovem que lhe hizo uma pergunta específica a Jesus: que haré eu
para heredar a vida eterna. Ele não perguntou que devem nascer os homens para heredar a vida eterna. Que hace a humanidade, que hacemos nós outros para heredar a vida eterna. Se a resposta de Jesus fuera a esta pergunta, então sim, poderíamos generalizar. Pero quando se dão conta que o homem não está fazendo uma pergunta generalizada, que haremos nós outros, não, ele toma lo personal, ele lo identifica, ele lo traz para si e pergunta ao Senhor: que haré eu para heredar a vida eterna? Então, a resposta de Jesus também foi específica para ele. Jesus começa dizendo o que a lei dizia, não? Ele trajo algo que era a resposta que teria que ser comum para todos em aquele contexto. Pero Jesus sabia onde queria chegar. E então ele disse o que a lei disse: mira, guardes a lei, os mandamentos sabes, não adulteres, não mates, não hurtes, não digas falso testemunho, não defraudes, honra a tu padre e a tu madre. Se o jovem hubiera detenido-se em la resposta de Jesus e alegrado-se por já haver praticado isto e expressado gratitud, Jesus terminaria a charla aí, listo. Ou seja, sua pergunta foi genuína. Vós verdadeiramente querias saber que tendrías que fazer para heredar a vida eterna, listo. O caminho é este, haga esto e assim vai suceder em sua vida. Sin embargo, usted vê que o jovem continua a charla, a conversação e disse: pero maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. É como a sensação que me dá, queridos, é de que como quando ele escuta a resposta de Jesus, é como que meio que a soberbia entra em seu coração, não? Aquela sensação de dizer: eu estou fazendo todo bem, estou fazendo conforme é isto mesmo o que eu estou fazendo. Meio como que agrandando-se, amém? A vezes pessoas se agrandam, não diretamente em palavras, reconhecendo que está nesta condição, pero suas reações demonstram que estão fazendo desta forma. E diz a palavra que Jesus, conhecendo o que estava em seu coração, Jesus lo mira, le ama e le dije: uma coisa te falta. Ou seja, vos pensavas que já estava como a última Coca-Cola del desierto, que estava tudo perfeito, que já não tenias que añadir, agregar nada mais em tu vida. Pero eu puedo ver algo que quizás vos não estás vendo. Eu puedo detectar algo em tu coração, em tus palavras, porque quantos sabem que a boca habla lo que está cheio no coração? Amém? Você pode não saber o que está no coração de uma pessoa hasta o momento que ela permaneça callada. Pero no momento que ela abre sua boca, ela vai expressar o que traz em seu coração. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se calla hasta passa por sábio. O nécio, quando cierra a boca, quando não dá uma sola palavra, ele é tomado por sábio. Porque a necessidade e a sabedoria são expressadas ao momento que abrimos nossa boca. Porque a Bíblia habla que o homem habla com sua boca lo que traz em seu coração, e ele deixou expressar. E quando ele falou esto, Jesus pudo detectar lo que havia no coração de aquele jovem. Então ele disse: vos queréis verdadeiramente a vida eterna? Estás interessado verdadeiramente em heredar o reino de los cielos? Listo, eu detectei algo em tu vida que te falta. Que é o que te falta? Jesus disse a ele: uma coisa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Agora veja, quando aquele jovem, ele escuta estas palavras de Jesus, qual teria que ser sua reação? Já que ele tomou a iniciativa de ir falar com o maestro, perguntando-lhe que teria que fazer para heredar. Quando ele finalmente teve a resposta, ele teria que ser dominado por la alegria, por la expectação de ser listo, encontrei a resposta que eu necessitava. Queridos, eu não sei quanto a vós, se já passaste por alguma situação ou em alguma circunstância que vos querias e necessitava saber a respeito de algo. Era algo que lhe intrigava ou algo que vos sabias que al ter a resposta para isto te ia ajudar a tomar uma decisão, te ia ajudar a poner rumbo a tu vida, a tu família, a tu economia, porque nós outros não temos todas as respostas do mundo, amém? E há indagações, há questionamentos, há coisas que nós outros
necessitamos saber. Se eu te digo agora, te chamo para uma conversação e digo, mira, eu he descoberto uma fórmula que te vai a ajudar na próxima semana, hasta a próxima semana, a pagar todas tus deudas. Quantos se alegrariam com esta resposta? Quantos dedicariam tempo para tomar uma cita comigo para saber a resposta? Verdade? Porque você sabe que uma resposta a algo que vos hoje não tenés a chave, não sabes como solucionar, não sabes o que fazer, se alguém te dá a resposta para isto, vai cambiar tu vida. Então, tua expectativa a poder querer e buscar esta resposta já move tu vida, tus aspirações, não tu própria expectação. E ao momento de que finalmente está com esta pessoa, que tem poder de tirar-te chaves, de dar-te indicações, que verdadeiramente vão cambiar tu vida, e ao momento que chega esta resposta, imagine-se vos como te quedarias, sabendo que agora seus problemas estariam resueltos, sabendo que agora tua indagação, lo que te preocupava, lo que te hacía rascar a cabeça ou perder noites de sueño, agora delante de ti está a resposta. Eu creio, se fuera eu me pondria muito contento, não? Já salia de achar haciendo planificações e todo, pero qual foi a resposta que este jovem deu a lo que Jesus estava dizendo? Versículo 22. Pero ele, aquele jovem, afligido por esta palavra, se foi triste porque tinha muitas possessões. Vea, ele possuía riquezas? Não, eram as riquezas que le possuíam a ele. E aí é o problema de avaro. Queridos, nós outros temos que entender que Deus não tem nenhum problema com as riquezas, definitivamente. Ele é o Deus del ouro e de la plata. Mira, en la nueva ciudad, la ciudad celestial, la ciudad que descenderá del cielo a la tierra y que estaremos en el estado eterno, dice la palabra que las calles de esta ciudad son de oro e de cristal. Lo que é valorado por los hombres acá en la tierra hoy, quando nós outros entremos en el estado eterno, será algo tão comum, algo tão supérfluo que nós outros estaremos pisando nestas coisas. Mira, Deus, Ele não tem nenhum problema em favorecer ao homem, abrindo-lhe prosperidade, abrindo-lhe riquezas, abrindo a possibilidade de que suas riquezas aumentem, de que seus bens se agrandem. Não, Deuteronômio capítulo 8 nos ensina, mira, quando tus riquezas aumentem, significa dizer que Deus quer aumentar nossas riquezas. Deus quer aumentar nossa prosperidade. Deus quer aumentar nossas possessões. Não há nenhum problema em Deus com respeito a esto, pero há uma advertência e sempre lá habrá. Quando esto te passe, mira, não é que, ou seja, se Deus não lo quisiera, Ele nem sequer abria a possibilidade para que nós outros pudiéramos prosperar. Pero em toda a palavra de Deus você vai encontrar aqueles que buscaram a Deus, Deus los hizo prosperar. José era varão próspero, aún en la cárcel, aún como esclavo, Deus lo hacía prosperar. Terceira de Juan, versículo 2, diz: amados, eu desejo que sejam prosperados em todas as coisas, assim como prospera tu alma. Então, temos, queridos, que parar com este tabu infantil, muitas vezes, como cristianos, amém? Porque nós outros nos ofendemos com a prosperidade dos demais, pero quando a prosperidade nos toca, nos alegramos. Quando a prosperidade nos toca, celebramos. Então, temos que entender que você nunca vai poder verdadeiramente viver as promessas de Deus para tu vida, a menos de que você cambie tu forma de pensar, seja transformado em seu entendimento, porque solamente por la renovação de sua mente, de mi mente, é que seremos e vamos experimentar lo que é a buena, perfeita e agradável voluntade de Deus. Sin embargo, a palavra traz esta advertência: quando esto passe, quando suas riquezas aumentem, ojo, não ponga em ellas tu coração. Se nosso coração está livre de las riquezas, prepárate, queridos, que Deus está buscando los fieles de la tierra para prosperar. Aqueles que entendem que deve haver propósito com as riquezas na vida de hijo de Deus. Las riquezas na vida de hijo de Deus não é para que vos estés aí em Instagram eruptando, não? Riquezas, bienes, possessões, lugares altos, viajes, não. A prosperidade na vida de hijo de Deus é para canalizar, para financiar o propósito que Deus tem para tu vida. Eu te vou
dizer uma coisa: se no cumprimento de tu propósito você vai necessitar de uma bici, Deus te quer prosperar com uma bici. Pero se necessitas de uma moto para cumprir tu propósito, prepara-te porque a moto vai chegar. Pero se também necessita um auto, o auto chegará. E se necessita um avião, também vai chegar. ¿Por quê? Porque deve ser para financiar o propósito que Deus tem em tu vida. Agora, o propósito, acá, o grande problema deste chico, não é porque ele tinha riquezas, é porque as riquezas le possuíam a ele. E foi esta a razão por la qual ele se foi triste com aquela palavra, porque ele teria, se genuinamente seu desejo era saber o que ele tinha que fazer para heredar as riquezas, uma vez que ele teve a resposta, ele teria que alegrar-se. Ele disse: finalmente he encontrado a resposta a minha indagação. Finalmente eu he descoberto qual é o propósito. Como vou fazer para heredar a vida eterna? Não vou preocupar-me mais, não vou estar ansioso mais por esto. Finalmente encontrei a resposta. Pero finalmente, quando la encontra, qual é a reação que ele tem? Se foi cabisbaixo, pensativo, porque possuía muitas riquezas. Há cuento que diz que é uma mentira, dizendo que feliz é aquele que tem riquezas. Pero claramente nós vemos acá jovem rico que agora estava triste justamente porque possuía riquezas. Não, porque as riquezas le possuíam a ele. O que estava impedindo aquele jovem de heredar a vida eterna era a avarícia. E por amar a aquele jovem, por querer verdadeiramente sua salvação, Jesus lhe dijo o que ele teria que fazer. Agora veja, Jesus, que é a expressão da vontade de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que havendo o Padre hablado muitas vezes, de muitas maneiras, a los padres por los profetas, en estes últimos dias nos ha hablado por meio de su Hijo, a quem é a expressão exata de su ser. Amém? Ou seja, se você e eu queremos conhecer a Deus, o que Ele pensa, sua vontade, seu plano para a humanidade, temos que mirar para o que Deus quer bajo a óptica de Jesus. Jesus é a expressão exata do Padre. Hasta el dia de hoje, há pessoas, queridos, que dudam ou que não estão seguras em si mesmo, ponele, com respeito à sanidade, porque elas sabem que Deus tem poder para sanar. Incluso já te vou dar spoiler acá. O último fim de semana deste mês, acá de março, estaremos fazendo uma cruzada de curas, milagros acá na igreja. Amém? Vendrão 2 evangelistas, queridos, e que passa? Em los dones ministeriales, Deus concede a los dones ministeriales herramientas que les capacitam para o cumprimento do propósito. Mira, Jesus, quando estuvo delante de Jerusalém, ele chora e disse: ah, Jerusalém, como eu queria que vocês estuvieran debaixo de mis alas, como a gallina hace com seus pochitos, porque vocês estão como ovejas, sim? Sim? Fíjate que ele não disse que vocês estão ovejas, como ovejas sem um profeta. Agora, quantos sabem que o profeta também é importante? Você está comigo? Pero cada dom ministerial, em Efésios capítulo 4, versículo 11, habla de los 5 dones ministeriales. A unos constituyó apóstoles, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros. Cada uno de ellos son un don de Dios a su cuerpo, amén, al cuerpo de Cristo. Hay herramientas, hay unciones específicas que Dios ha dado, ha determinado para cada dom ministerial, e nós outros como igreja, como cuerpo, necessitamos aprender a receber de cada um destes. Alguém pode dizer amém? Então, veja, em la unção do ministério do evangelista, operam alguns dones do Espírito de uma forma específica. Os dones do Espírito estão elencados, estão numerados já em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 12, versículo 8, quando hablan de los 9 dones del Espírito. Amém? Dones que hacen algo, dones que revelan algo e dones que hablan algo. Algunos de los dones que hacen, como dom de fé, operação de milagros e maravilhas,
de sanidad opera en la vida del evangelista. Son señales, son evidências de que alguém é chamado naquele dom. Então, quando um evangelista está predicando, está ministrando, queridos, devemos generar expectativas em nosso coração para ver o que a palavra de Deus promete que há em la operação deste dom. Amém? Então, vão haver sanidades, vão haver milagros, vão haver operação de maravilhas acá em nosso meio. Próximo domingo eu vou preparar vocês como igreja para que não desaprovechemos esta unção que Deus nos está trazendo. Porque quando Ele pare acá para predicar, assim como vou fazer quando venga um profeta, temos como corpo, como igreja, que está preparados para que quando comecem as manifestações do Espírito, estemos atentos, expectantes e cooperando com Deus para que o que Deus quer liberar para aquele dia, para aquele tempo, pueda venir e pueda alcançar a todos nós outros por la expectativa de nosso coração. Você está comigo, queridos? Então, veja, nós outros acá estamos vendo Jesus falando com este jovem, amando-lhe, dizendo-lhe, amém, que lo que ele tendria que fazer. Então, veja, Deus não tem nenhum problema em que nós outros podamos ter e adquirir as riquezas. Amém? Quantos se recordam de um nome escrito na palavra, está descrito na palavra, se chamava Zaqueu? Zaqueu, quando supo que Jesus venia para sua zona, para sua cidade, ele era chiquitito, era meio peticito. Conheces algum peticito aí cerca tuyo? Amém? Los petizos, ellos tienen una desventaja por su propia altura, não logran contemplar todo el panorama. E Zaqueu não se queria perder nada. Que foi o que Zaqueu hizo? Se subiu a um árbol. A expectativa de seu coração, queridos, tem que levar-te a fazer alguma coisa. Alguém vai entender isso nesta manhã. A expectativa de seu coração em receber algo de parte de Deus não te pode deixar acostado em uma maca paraguaia. Não, você tem que responder a esta expectativa com ações que correspondam. A fé do tipo de Deus tem ações que correspondam a uno. Zaqueu estava com a expectativa da chegada de Jesus, não o podia ver, subiu a um árvore. Jesus, quando vai passando, mira a ele e diz: Zaqueu, eu te he visto, Zaqueu, barra de aí, eu vou a tu casa. Aquele homem, querido, se chenou de tanta alegria em seu coração, ele não se sentia nem sequer digno de receber a visita do maestro em sua casa, mas Jesus lhe disse: eu vou a parar em tu casa. E qual foi a resposta de Zaqueu diante da visita de Jesus, diante da presença de Jesus em sua casa? Queridos, o amor de Deus e a graça de Deus lo constringiu tanto que ele, Zaqueu, não foi Jesus, foi o próprio Zaqueu que tomou a iniciativa de dizer: maestro, se em algo é defraudado na vida, se hasta o dia de hoje é defraudado em algo, então eu le vou a dividir metade de mis bienes, metade de mis riquezas, entregaré a los pobres. E qual foi a resposta de Jesus? Dijo: hoje salvação entrou em esta casa. Agora, por que les estou mostrando isto? Porque em momentos atrás eu les venia falando de um jovem rico, que Jesus dijo àquele jovem: vaya, venda todo, não uma parte, não um quarto, não um pouquinho, não vaya, venda todo o que tenha, entregue a los pobres, vem e siga-me. E acá, em outro momento, Jesus, em la casa de um homem, de aquele publicano, aquele homem toma a iniciativa de dizer: maestro, se em algo é defraudado a alguém, eu le vou a entregar hasta metade de mis bienes. E Jesus dijo àquele que entregou metade e não todo, que salvação havia entrado naquela casa. Então, a pergunta que hago nesta manhã é: para heredar a vida eterna, temos que entregar todo ou a metade? Já parou para pensar sobre isso? Sabe que o enfoque de Jesus acá, em nenhum destes dois passagens, está em la riqueza em si, porque Deus não tem nenhum problema em que nós outros prosperemos, em que nós outros tenhamos bienes materiais. A grande questão de Deus é que os bienes materiais não podem possuir-nos a nós outros, porque o dinheiro, querido, se constitui um Deus. Pablo dijo: é impossível servir a Deus e a las riquezas. Riquezas tienen el poder de ser como un Dios. Es por esto que la avaricia es idolatría. Cuando nosotros confiamos en las riquezas,
en el trabajo, en el esfuerzo humano y natural, sacamos automáticamente la confianza que tenemos que poner en Dios. Dios, queridos, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Dios, Él es la raíz, la fuente de nuestra seguridad, amén. Porque si usted confía en sus riquezas, una vez que alguien superior a ti te mira mal a la cara o no le gusta a vos, puede crear un circo, a sacar tu alfombra, tumbarte de allá, y lo que antes era seguridad para tu vida, a causa de un corazón maligno usado por Satanás, puede traerte un perjuicio. Y si tu confianza está en las riquezas, tu vida se derrumba. Pero quando nós entendemos que hasta mesmo uma porta pode cerrar-se acá, pero eu não estou conectado com a fonte que me provee, eu não há forma de que Satanás, as circunstâncias, as adversidades me desconectem com a fonte de minha provisão. Eu sei que quando uma porta se cierra acá, mi Deus é capaz de abrir muitas outras portas. Você está comigo? Então, nós não podemos dar lugar à avarícia. Diga comigo, não à avarícia. Outra vez, diga não à avarícia. Amém? Então, veja, Marcos 10, 23, volvamos a achar. Jesus, mirando ao redor, dijo a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se assombraram de suas palavras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. ¿Ustedes logran ver conmigo la gran diferencia de lo que Jesús está diciendo? Ellos habían quedado con la primera impresión: cuán difícil que entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ellos digo, entonces si alguien tiene riquezas, yo estoy en el horno. Você tendria, se esta for a verdade, você tendria que estar preocupado, porque eu estou declarando que você tem riquezas. Amém? Amém? Então, os discípulos, o primeiro que pensaram, então, para que eu pueda entrar, eu tenho que ser pobre. E Jesus aclara, conhecendo o que estava no coração de eles, ele disse: hijitos, quão difícil les é entrar no reino de Deus os que confiam em las riquezas. 25, mais fácil é passar um camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La dificultad de alguien rico entrar en el reino de Dios es porque su confianza está depositada en las riquezas que tienen. Ahora, si yo confío en las riquezas para suplir mis necesidades, en mi trabajo, en mi fuente de laburo, entonces yo no estoy confiando en Dios. Quando vemos Jesus falar acá sobre o ojo de uma aguja, esse era o nome dado dentro achá do muro de Jerusalém, a uma pequena abertura que havia para proteger e guardar-se a cidade contra os inimigos. Então, o que hacían os viajeros? Quantos sabem que as provisões naquele tempo veniam por lo lomo de los animales? Não havia trem, não havia avião nem nada, amém? Era o transporte em los lomos de los animales. Então, os camellos levavam seus jugos, suas cargas al costado, e quando estavam por ingressar a la ciudad, que hacían os viajeros? Tendrían que despojar los camellos, los animales, de las cargas que llevavam, dejarlas en un costado. Aquel animal entrava arrodillado en los portales de la ciudad y del otro lado volvia a recuperar la carga que havia traído. E é este sentido que nós outros temos que entender este pasaje. La dificuldade de um rico ser salvo é porque ele tem dificuldade em separar-se de suas riquezas, em deixá-las a um costado para continuar avançando para o propósito que tem em sua vida. Vá comigo em Apocalipse capítulo 2. Vocês estão sérios acá nesta manhã? Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Há alguém que está sendo bendecido acá? Ele disse assim, eu conozco tus obras, e tu tribulação, e tu pobreza, pero tu eres rico. Vê a contradição aparente que há. Sou rico ou sou pobre? O que Jesus estava dizendo a esta igreja é que a verdadeira riqueza
não é definida por la quantidade de bienes que uno posee. Não é definida por lo quanto uno lleva em sua conta bancária, por la casa que tiene, por los autos que tiene, por la roupa que viste. El modelo de riqueza del mundo de hoje, querido, está definido por esto. Quantos influencers, não? Incluso há eu já vi reportagens, eu já vi denúncias sendo hechas, não? De influencers, de gente que vive aí das redes sociais, que vai a certos lugares, vai a certos países, alquilam os autos, alquilam uma casa e vendem e posteiam e subem uma realidade que não condiz com sua verdadeira realidade, porque estão vendendo o cuento de la riqueza. ¿Por quê? Porque querem demonstrar a los demás lo rico que são. E sua riqueza está baseada em la quantidade de coisas que têm, las coisas que possuem, os ambientes que frequentam, a roupa que viste, a forma como se apresenta. Este é o padrão de riqueza del mundo. Sin embargo, queridos, a riqueza de Deus não é definida por lo que uno tiene, por lo que uno posee, por lo que uno lleva en la billetera ou na conta bancária. Há outro padrão de riqueza que nós devemos querer e desejar para nossas vidas, porque Jesus habla com esta igreja naturalmente hablando. Quando alguém los mirava desde afuera, mirava o exterior, decía e veía de ellos pobreza, pero Deus mirava para su interior, mirava para alguém que os olhos humanos e naturais não podem ver, e Jesus está dizendo: dizem que ustedes estão em pobreza, pero em realidade tu eres rico. Naturalmente hablando era pobre, pero espiritualmente aquela igreja era muito rica. Agora veja comigo aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Uma outra igreja, uma outra realidade que dizia: tu dices, ou seja, aquela igreja estava falando de ella mesma: soy rico, me he enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade. Vocês podem ver a dicotomia que há acá, a divergência que há. Em uma, naturalmente, se veiam como pobres. Os demais lo veían assim, pero Jesus, quando viu aquela igreja, encontrou uma riqueza que os olhos humanos não poderiam contemplar. Encontrou valor em um lugar e em pessoas que o estereotipo humano e natural não se quadrava. Porque a condição natural era de escassez, era de falta, era de pobreza. Pero Jesus estava mirando para dentro de eles e encontrava riqueza já. Agora vemos outro cenário com outra igreja que se jactava de los bienes que possuía, de la condição econômica que tinha, e eles diziam para eles mesmos: eu sou rico e me he enriquecido, de nenhuma coisa tenho necessidade. Pero fíjate como Jesus los veía. E não sabes que tú que te ves rico, tú que te ves que te has enriquecido, tú que dices que não tienes nenhuma necessidade, sepa de esto: tú eres um desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Queridos, este mensaje devia ser predicado um pouquinho mais em alguns lugares que vemos por aí. Em los tiempos que estamos viviendo, donde la gente usa a Dios como moneda de cambio, usa la fe para adquirir riquezas, para adquirir cosas, de que se cuadran como espirituales, como alguien que está creciendo en Dios por los bienes que posee. Querido, yo te voy a decir una cosa: el evangelio, el verdadero evangelio no es un medio por el cual nosotros buscamos para adquirir riqueza solamente. El verdadero evangelio, el evangelio completo, es un evangelio que nos enseña que riquezas en la vida de Deus, de um hijo de Deus, tem fim, tem propósito, que é para o cumprimento de lo que Deus te ha confiado. A riqueza para Deus não é medida por tu conta bancária. A riqueza para Deus é quanto você ha entendido do propósito e do plano que Ele tem para tu vida, e que você está disposto a viver uma vida para cumprir este plano, este propósito. Eu não quero mirar para mim mesmo e viver a vida em el afã de adquirir coisas, bienes, roupa, lugares, ter possessões, e que Deus me mire desde o cielo e veja eu em el afã de adquirir todas estas coisas. E quando las adquiera, encontrar para minha vida e dizer: eu he prosperado, estou muito bem, não tenho necessidade de nada. Alguém que dedicou sua vida ao trabalho, que dedicou sua vida a empreender, a buscar ser riquezas, e ao final de sua jornada encontre Deus dizendo-te: hiciste todo esto, tiene riquezas, tiene bienes, e naturalmente
não tienes necessidade de nada, pero sabe quem sos? Um miserável, pobre, ciego e desnudo. Eu não quero isso para a minha vida. Aleluia. Amém? Eu quero estar rico do propósito de Deus. Eu quero estar rico de viver uma vida que agrada a meu Deus. Eu quero estar rico em uma vida cujo coração não queira nada mais que agradá-lo a Ele. Que entenda que acá nesta vida, eu vou a viver a vida para adorar a Ele e não para buscar riquezas. Podemos ver claramente que Deus não se impressiona com a riqueza material. Amém? Deus quer que nos enfoquemos, queridos, em um tesouro eterno. Foi o que Jesus dijo àquele jovem, que ele tendria um tesouro el cielo. Ven, sígueme e tendrás um tesouro el cielo. Lucas 12, 16. Vá comigo achar. O grupo de música pode subir. Lucas 12, versículo 16. Também les referiu uma parábola dizendo: a heredade de um homem rico havia produzido muito. E ele pensava dentro de si, dizendo: que harei? Porque não tenho donde guardar mis frutos. E dijo: esto harei: derribarei mis graneiros e los edificarei maiores, e allí guardarei todos mis frutos e mis bienes. E direi a minha alma: alma, muitos bienes tienes guardados para muitos anos. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Deus le dijo: necio. Vea, eu não quero, queridos, e a vezes eu me encontro nesta condição, em um mundo tão atareado que nos urge, não sair a laburar, a buscar provisão, como nunca temos que reinventar-nos muitas vezes. Sin embargo, este homem acá havia desfrutado de um incremento, de um acréscimo, de um suplemento que hasta em lo natural, ele já nem sequer tinha onde guardar. Então ele se viu: mira, eu, para não perder o que tenho, vou derribar o que tenho e vou aumentar minha estrutura para poder ter a capacidade de guardar mais e mais e mais. Assim, eu, quando passe os anos, vou a reposar, comer, beber tranquilo e regocijar-me. Há gente que, se pudiera, deixaria de laborar o dia de manhã, contanto que viveram uma vida tranquila. Eu não quero deixar de laborar o dia de manhã, queridos. Eu não quero ser dominado por el laburo, pero eu não quero jamais deixar de produzir. Você está comigo? Uma coisa é viver atareado por el laburo, que vos nem sequer vivís en el afã, e aí perder os filhos, perder a família, perder a oportunidade de ver crescer quem está ao lado tuyo, com el afã de adquirir riquezas. E vas a encontrar no final de tu vida que não aprovechaste de nada. Pero acá Deus está dizendo: necio, esta noite viene a pedir tu alma, e lo que has provisto, de quem será? Assim é el que hace para si tesouro e não é rico para com Deus. Diga comigo: rico para com Deus. Eu não quero ser rico para este mundo se sou pobre para Deus. Hasta puedo não ter todo o que o mundo califica como sendo riqueza, mas eu quero que Deus me pueda mirar a mim e eu pueda ver o reflejo da riqueza de Deus em minha vida. Queridos, nesta manhã, o intuito, o propósito desta palavra é que podamos guardar nosso coração, porque nos dias que estamos vivendo hoje, com o afã de sempre estar produzindo, o afã de sempre estar buscando coisas, o afã de sempre estar atareado com as coisas da vida, de lo natural, se nós outros, em búsqueda de lo natural, não tomamos tempo para honrar a Deus em nosso dia a dia, não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo para nossa família, não temos tempo para desfrutar de lo que nós outros estamos trabalhando e adquirindo. Eu te vou dizer uma coisa: esto é puro afã, é nada, é basura al final de tu dia e al final de tu vida. É melhor
não ter tanto, pero ser rico para com Deus, de que ter muitas coisas e Deus te vê como um pobre, um miserável, um cego e um desnudo. Há riqueza que não pode ser definida por el saldo de nossa conta bancária. E vou terminar em Lucas capítulo 16, versículo 9. Lucas 16, 9, ele disse assim: E eu os digo, palavras de Jesus, ganhar amigos por meio das riquezas injustas, para que quando estas faltem, ou seja, quando as riquezas injustas já não estén, os recibam em las moradas eternas. Jesus está falando acá de riquezas injustas, não porque o dinheiro seja malo em si mesmo, sino porque o dinheiro pudo haver sido usado em coisas malas. Sabe que o dinheiro que está hoje em tu conta bancária ou tenés em tu bilheteira, pudo haver passado por la mano de um narcotraficante, pudo haver passado com alguém que se estava prostituindo. Então, o dinheiro em si é injusto, amém? É impuro. Pero quando passa por la vida de um hijo de Deus, este dinheiro é santificado. Este dinheiro alcança um propósito, porque o mesmo dinheiro que era usado pode ser usado para matar, para vender drogas, para prostituição. Em la mano de um hijo de Deus pode estar financiando o reino, pode estar salvando a vida de pessoas, pode estar, queridos, cambiando a vida e a realidade de outras pessoas. Então Jesus estava dizendo acá que devemos usar o dinheiro, as riquezas injustas para ser amigos, ou seja, para hacer el bien. Hacer amigos significa ganhar almas. Agora eu te vou dizer uma coisa nesta manhã: quantos de nós outros estamos deseosos de ser amigos, de ganhar almas, tanto quanto nos empenhamos e nos dedicamos a ser dinheiro? Eu te deixo com esta pergunta, porque eu mesmo me la tenho que fazer. Quanto tempo, quanto de nossa vida, de nosso tempo, de nossa semana, que dedicamos a hacer riquezas, a salir a trabalhar, a produzir algo? É com este mesmo empenho, com esta mesma dedicação que estamos atendiendo a esta realidade quando se trata de riquezas, se trata de finanças. Devemos ser amigos, queridos. Devemos ganhar almas. Sabe por quê? Porque acá Jesus continua dizendo: quando estas riquezas já não existam mais, quando nós outros já não tenhamos mais a possibilidade de trabalhar, de estar acá, ou seja, quando morramos, que vamos encontrar do outro lado? Não é dinheiro, não é rocha, não é um bom perfume, não é a roupa. En el dia que te mueras, nem você vai elegir a roupa que te van a poner. Você até pode indicar, pero se te van a obedecer ou não é outro cuento. Se te portaste bem em vida, capaz que te considerem. Pero se fuiste uma mala persona, egoísta, avara, solamente pensava em ti mesmo, você pensa que quando já não tem a voz e nem a expressão te van a levar em conta? Não van a dizer-te miserável, me hizo la vida impossível, tinha tanta plata e era tão miserável, vas a ver a hora que te vou a ser. Pensa que não há pessoas assim? Eu conosco um montão. Quantas famílias desunidas, desestruturadas, porque ele bendecido, mientras estava em vida, em vez de ordenar seus filhos, ordenar a herência, não lo hizo de la forma que tinha que fazer, e agora os filhos já nem se miram na cara. ¿Por quê? Porque o dinheiro está involucrado. O dinheiro passou a ser tu Deus. Eu conosco famílias, queridos, que mientras el viejo ou a vieja estava viva, era uma maravilha os almoços de domingo. Saliam com a expectativa de que o viejo se batera las botas. Pensa que não há ou é só em novela mexicana? Não, cada tanto me chega a notícia de um episódio novo de uma novela mexicana que anda por aí. Amém? Haga amigos, porque quando estas riquezas já não existem mais, são estes amigos que você e eu vamos encontrar em la eternidade. É quando passemos por los portales de la eternidade. Eu não vou poder levar. Mira, este sapato fachero que uma vez a igreja me regalou. Me encanta. A roupa que tenho, o perfume, o auto. Oh. Você vai aí com o carro de fuego. Não, este auto não te vai acompanhar. Tu casa, tu título, tu diploma não vai ir contigo. Pero sabe o que vai aí do outro lado? São todas as pessoas que a tua jornada, em tu dia a dia, em tu trajetória, indicaste Jesus Cristo como Senhor, seu Senhor e Salvador. Quando chegues do outro lado, eu quero encontrar as pessoas que nem sequer me dou conta que de alguma forma pude afetar suas vidas, pero que a causa de haver escuchado uma palavra, uma prédica, seja acá, seja por la internet, por la rádio, donde seja,
a palavra de Deus chegou a seus corações e ella entendeu que necessitava de um Salvador, necessitava de Jesus Cristo. E quando passemos por el outro lado, queridos, eu quero receber os abraços de aqueles que de alguma forma disseram: tu vida, tu ministério, tu voz, tu influência me ajudaram a estar onde estou acá. E mira, não foi solamente eu entendi o mensagem e pude agora fazer tantos amigos. Tu vida impactada, queridos. E uma vez que tu vida seja impactada, você impacta a vida de outras pessoas, você não sabe a recompensa que você vai ter em la eternidade. Eu quero com este mensagem no dia de hoje dizer não à avarícia, que a avarícia não ocupe lugar em nosso coração, pero que entendamos que as riquezas sí têm um propósito na vida de um hijo de Deus, financiar tu propósito em Deus, financiar o reino. ¿Para quê? Para que todos nós outros podamos ser amigos e chegar na eternidade e encontrar-nos com uma multitud de pessoas que a causa de nossa voz, de nossa influência, de nosso ministério, de nosso testemunho, porque para isto não necessita ter um micrófono na mão, para isto necessita ter simplesmente a mesma disposição com que nos levantamos para buscar a provisão para nossas casas, que decidamos chegar e levantar todos os dias. Senhor, quem é a pessoa que vai ser afetada por minha vida hoje? A quem posso dar uma palavra? A quem, Senhor, posso cambiar a vida hoje? A quem posso dar um mensagem de esperança? A quem, Senhor? Haga amigos, querido. Haga riquezas que a polícia não pode comer, que não se vá oxidar do outro lado. Mas são pessoas que você e eu levaremos para a eternidade. Alguém foi bendecido com esta palavra? Amém. Tu vida é o tesouro mais precioso que Deus espera ter. Amém. Você não tem ideia do valor que você tem para Deus. Sua vida, nenhuma plata e nenhum ouro deste mundo seria capaz de pagar. Entende o valor de lo que você tem? Eu quero que cierre seus olhos acá nesta manhã, porque quero dar-te a ti a oportunidade mais extraordinária que alguém pode ter na vida. É de entender o tamanho do amor de Deus hacia ti. Tu vida é muito preciosa. E nenhuma plata, nenhum ouro deste mundo seria capaz de pagar o preço por el sacrifício de redimir-te, de perdonar tus pecados. Pero tu vida vale, sabe quê? A sangue mais preciosa que já passou por esta terra, a sangue de Jesus. Eu quero que você nesta manhã entenda de uma vez por todas que você é amado de parte de Deus, que você é amada de parte de Deus, que Deus te amou de uma maneira tão intensa e tão profunda que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso, seu único Hijo Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, pero reciba vida eterna. A vida eterna é um regalo de Deus que está extendido hacia a humanidade e não vem por obras, não vem por fazer buenas ações, vem por la fé em lo que Jesus Cristo hizo por mim e por ti na cruz del Calvário. Eu te quero fazer uma pergunta nesta manhã. Se hoje fora tu último dia de vida nesta terra, você sabe para onde vas a estar em toda a sua eternidade? Pode ser que tu resposta seja como a minha foi um dia. Ojalá que vaya ao cielo, pero eu não estava seguro de minha eternidade. Incluso tinha medo da morte. Hasta o dia que encontrei com este mensagem de alguém que me falou que Deus não estava levando em conta meus pecados, pero Ele me amava de uma maneira tão intensa e tão profunda que Ele foi capaz de entregar seu único Hijo. E todo aquele que nele crê não iba a perecer, pero iba a receber vida eterna. Me arrependi de meus pecados e disse: Senhor Jesus, eu necessito de ti, perdona-me. E eu fui alcançado por la graça de Deus, que cambiou meu interior, que cambiou meu coração e me hizo ser um hijo de Deus. E nesta manhã eu quero que sepa, querido, que não te estou invitando para uma igreja ou para um cambio de religião, porque nem igreja nem religião tem poder de cambiar a vida de nadie. Pero hoje é tua oportunidade, porque Jesus dijo: aquele que me reconocer delante de los hombres, eu lo reconoceré delante del Padre. Pero aquele que me lo niega, se avergüenza de mim delante de los hombres, também será avergonzado delante del Padre. Hoje é tua oportunidade
de salir de acá com a firme certeza dentro de tu coração sobre tu vida eterna e sobre tu salvação. Assim que se vos deseas fazer isto, tomar a melhor decisão da história de tu vida, aí onde estás, simplesmente levante uma de suas manos. E esta mano lá levantada vai estar dizendo: eu entendo que minha vida vale a sangre de Jesus, que Deus amou minha vida de uma maneira intensa e profunda, e acá eu estou respondendo ao amor de Deus. Aí alguém acá nesta manhã, levante sua mano. Deixa eu ver uma mano levantada. Se é mesmo tu mano levantada, levanta uma vez mais, eu quero saber e reconhecer. Quero orar por tu vida. E alguém mais? Todos salvos? Todos salvos? Glória a Deus. Diga comigo: não a la avaricia. Lo que quiero es un tesouro en el cielo. Y este tesouro son personas. Queda con esto nesta manhã. Mi tesouro son personas. Diga comigo: mi tesouro son personas. Mi tesouro son personas. Amém? Quantos foram obedecidos nesta manhã? Aleluia. Se há alguém que já tomou essa decisão por Cristo, pero nunca foi cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, é o dom do Espírito Santo, a capacitação divina para operar em el poder de Deus. Se vos necessitas, queremos orar por tu vida. Temos conselheiros que vão ministrar sobre ti. Há alguém? Todos cheios? Glória a Deus. Se há alguém que necessita oração por sanidade, aí em tu lugar, ponga-te de pé e vamos ministrar a sanidade divina sobre tu vida. Há alguém mais? Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos para estas pessoas que estão aí. Vamos declarar o poder de Deus. Padre, com autoridade, em nome de Jesus, que nos foi dado sobre toda enfermidade, sobre toda dolência. Jesus, já las venciste e por esta hora declaramos todo síntoma, todo dolor, toda inflamação, seja lo que seja, desde lo mais alto de la cabeça hasta la planta de los pies, sean tocados por el poder de Dios, secando este mal desde la raíz, sean llenos del poder sanador de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.